Bom, pessoal, meu nome é Tajan e eu trabalho junto com o professor Alex Karcioff. E o nosso projeto é sobre modelagem de grãos de poeira em estrelas supergigantes utilizando inferência bayesiana. Então, o que a gente quer então é modelar poeira. Então, para isso a gente vai usar a estrela YCMA, que é uma estrela supergigante vermelha. E o que se tem de especial na supergigante vermelha, né? Bom, são estrelas que elas são tão grandes, então a gente pode ver ali o raio da estrela, 1420 raios solares, né? Então ela começa a ser tão grande que na superfície da estrela o gás ele esfria tanto que ele começa a formar grãos de poeira próximos da estrela. A gente quer modelar, tentar descobrir parâmetros dessa poeira em volta dessa estrela. E para isso a gente vai analisar o espectro, né? A gente pode ver nessa imagem aqui, ó, em azul, então a gente consegue ver o espectro da estrela, que é muito próximo de um corpo negro. E quando tem poeira em volta, então essa poeira vai absorver a luz do ultravioleta, do comprimentos mais próximos do azul, né? E vai reemitir em comprimentos mais próximos do vermelho. Então a gente consegue ver aqui que esse espectro está muito mais avermelhado, a gente diz. Bom, e para a gente caracterizar então essa poeira em volta, a gente escolheu 3 parâmetros. O primeiro parâmetro que a gente utilizou foi a profundidade óptica de reprocessamento. E a profundidade óptica de reprocessamento, ela indica para a gente a quantidade de poeira presente, né? Então, o quanto de luz está sendo reprocessado. Então a gente consegue ver que quanto maior a profundidade óptica, mais avermelhado está o espectro, porque mais luz foi reprocessada. O segundo parâmetro que a gente considerou foi a temperatura interna. Então, a temperatura interna vai ser justamente a temperatura dos grãos mais próximos da estrela. Bom, então a gente consegue ver que quanto maior a temperatura interna, mais para o azul está o pico de emissão, né? Que é justamente seguindo a lei de Wien, então mais quente é essa poeira em volta. E o terceiro parâmetro é o raio do grão. Então aqui na esquerda a gente consegue ver a profundidade óptica em função do comprimento de onda para diferentes raios de grão. E na direita a gente vê o espectro gerado por cada um desses perfis. E é difícil ver no espectro pegar características simples que denotem o raio do grão. Então é um parâmetro muito mais complexo de ser descoberto. Então, de que maneira a gente vai descobrir o melhor parâmetro para essa poeira? Então, o que a gente faz? A gente cria modelos utilizando o HDust, que é um código criado pelo professor Alex. Ele vai criar, então, o modelo, o espectro, correspondente a diferentes valores para cada um dos parâmetros escolhidos, né? Então, cada combinação de parâmetros vai gerar um espectro, e a gente pega todos os espectros gerados e utiliza o EMSI, que é uma biblioteca do Python que faz inferência bayesiana. Então, basicamente, o que o EMSI vai fazer é nos dar uma estimativa sobre qual é o melhor valor de cada parâmetro. E além disso, no EMSI a gente vai adicionar a poeira interestelar, o impacto da poeira interestelar, que seria o AB-V. Bom, então os resultados que a gente obteve, a gente consegue ver à esquerda a distribuição de probabilidade de cada um dos resultados, que é então essa saída do EMSI, né? E a gente consegue ver que os parâmetros eles tiveram uma estatística boa. Dá para ver que eles estão todos muito bem estimados. E que, de fato, a gente consegue ver o espectro na direita. Então, o azul é o melhor modelo e em verde são os dados que a gente obteve da literatura. E a gente consegue ver que, realmente, a gente conseguiu um espectro que se ajusta muito bem aos dados. Então, essas são as referências do projeto. E, então, a mensagem importante desse trabalho, então, é a ideia de que a gente consegue realmente estimar o tamanho de grão da poeira, que é o parâmetro mais complexo, mas não só esse, mas a gente consegue também ter uma boa estimativa dos outros parâmetros estudados. Além disso, a gente consegue ver que a combinação de EMSI mais HDust é uma boa ferramenta para o que a gente quer, para essa análise. E além disso, uma das coisas que a gente vai fazer no futuro é considerar o impacto da distribuição de tamanhos de grão. Porque nesses modelos que a gente usou, toda casca de grão tinha somente um tamanho de grão específico. Então, o que a gente quer fazer no futuro é adicionar uma distribuição de tamanho de grão, que é o que a gente está fazendo agora. E então, o impacto disso a gente vai estudar ainda no futuro. Obrigado.